Oitavo ano de escolaridade. Declive de uma reta. O que significa subida de inclinação acentuada. Cá está o sinal de trânsito, perigo, 10% de subida. Se tomar como unidade de medida o metro, 10% significa que por cada 100 metros, contados na horizontal, sobe 10 metros. Isto é, 10 metros a dividir por 100 metros, isto é, 10 a dividir por 100, isto é, 10%, isto pode ser 10 centésimas ou uma décima. Mostremos uma tabela de valores. Valores esses que têm o objeto em X de 5 em 5, portanto, houve marcações de 5 em 5 com as respectivas imagens. 0,5, 1, 1,5 e assim por diante. Portanto, é assim que, quando x for igual a 20, vamos à tabela, a sua imagem é 2. Portanto, será aqui, né? Marquemos os pontos que pertencem ao gráfico desta função. Aí estão eles. 20 corresponde a 2, 40 corresponde a 4 e assim por diante. Este alinhamento indica-nos que estes pontos pertencem a uma reta. Aí estão eles todos pertencentes a uma única reta. Vejamos o que acontece quando fazemos movimentar o ponto C até A. Reparem, eu vou parar algures, por exemplo aqui, recuar um bocadinho para se ver bem que na posição 40 a sua imagem é 4. 40 para o objeto, 4 para a imagem. Prossigamos. Por exemplo, aqui no 60, tem como imagem o 6. O 60 tem como imagem o 6. Avançamos. O 80 tem como imagem o 8. O 80 tem como imagem o 8. E, por fim, quando chega a A, a sua imagem é 10. Por isso é que é 10%. Então dizemos que a razão entre o comprimento de AB e OB é de 10 para 100, ou seja, 0,10. Ou seja, aquilo que se chama em matemática o declive desta reta. E agora, há uma coisa que temos que observar. Atenção, que esta é uma rampa de subida. E vê-se isto sempre olhando a imagem, percorrendo o X da esquerda para a direita. Percorrendo o X da esquerda para a direita, nota-se que esta rampa é uma rampa de subida. Agora vamos observar a descida perigosa. 12%. O que é que significa 12%? Se tomar uma unidade de medida, o metro,
12% significa que por cada 100 metros contados na horizontal, desce 12 metros, isto é, por cada 100 metros, desce 12 metros, ou seja, 12%. Reparem na tabela, não tem uma constante de proporcionalidade. Portanto, esta função não é de proporcionalidade direta. Vamos marcar alguns pontos no gráfico desta função. Aí estão eles. Como se lê da esquerda para a direita, nota-se uma rampa, porque estes pontos estão alinhados, isto é, estes pontos pertencem a uma reta, podemos aqui desenhá-la. Pertence a uma reta, como disse eu. Movimentemos o ponto C. Vamos movimentar o ponto C. E vou parar aqui perto do 20 para se poder ver efetivamente que quando chega à abscissa 20 a sua imagem percorreu de 12 para 10. Estava aqui, claro, evidentemente aqui começa no 5, portanto até lá chegar estava no 12. Continuando, vamos parar talvez em 60, ou aqui mesmo em 40, posição 40, 7,2. Posição 40, 7,2. Como bem, não há constante nenhuma, continua a afirmar. Continuando o seu caminho, C aproximando-se da posição B, isto é, o objeto que estava cá em cima a 12 metros de altura veio por esta rampa até chegar à posição 0, isto é, à posição 100, 0. 100 de abscissa, 0 de ordenada. 100 de objeto, 0 de imagem. Definindo, portanto, a razão entre OA e OB, isto é, entre uma parte do Y e uma parte do X, dá 12 por 10, isto é, dá 12 centésimas. É o declive desta reta. Agora temos que ter em conta o seguinte. Convencionou-se dizer para que quando a rampa é descendente, o declive é negativo. Aqui está ele. Há bocadinho vimos a rampa ascendente. O declive era positivo. Acrescentou-se este 12 porque a função inicia a sua queda na posição 12 e não na posição 0. Por isso é que ela não é uma função de proporcionalidade direta. Aqui vamos estudar as variações nos parâmetros A e B, isto é, neste parâmetro que é o declive e neste parâmetro que é a interseção da reta no eixo dos Y. Cá está. Neste caso, posição 0,5 ou simplesmente 5. Se fixarmos
o A. Isto é, o A fica constante, não se mexe. Mas se movimentarmos este contador numérico, vamos ver o que é que se passará com a reta. Acho que, se pensarem bem, como o declive se mantém, portanto, qualquer coisa que aparecer para cima ou para baixo deve ser uma reta paralela, porque tem que manter o mesmo declive. Portanto, a reta vai passar neste ponto, neste caso no ponto 5, neste caso passará no 6, neste caso passará no 1, neste caso ainda passará no menos 5, etc, etc, etc. Portanto, o parâmetro B, funciona desta maneira só. A reta é paralela à inicial, portanto, tendo o mesmo declive, sempre, e desenhamos sempre paralelas a essa reta, ou para cima dela ou para baixo dela. Vamos agora ver o contrário. Vamos pôr o B fixo e o A móvel. O que é que vai acontecer? Agora, se repararem, este ponto fica fixo. Se fica fixo e a reta móvel, está-se mesmo a ver que a reta vai girar em torno deste ponto. Vamos ver se é verdade ou se é mentira. Aí está girando. Porquê? Só o declive é que muda. O ponto mantém-se. É um ponto invariável, assim o quisermos, e, como veem, reparem bem que, como estamos a subir, o declive é positivo. Mas quando estivermos a descer, que é este caso, o declive é negativo. É por isso que eu digo que estudar estas funções deste molde, tendo em conta que a descida provoca um valor negativo e a subida tem um valor positivo. Se pretender desenhar uma reta paralela a esta, passando por um ponto simétrico ao ponto 8, ou menos 8, a expressão para essa função não será muito difícil de adivinhar. Será uma do género f de x, neste caso g de x, porque é outra função, igual a menos 0,8x, porque terá que ter o mesmo declive, e depois o b é que tem que ser simétrico. Ora, o b simétrico é 8, isto é, vai haver aqui uma reta paralela à outra de baixo, para que passe pelo ponto 8. Dada uma função afim, determinar a imagem de um dado objeto e vice-versa. Suponhamos que temos uma função fx igual a menos 2x mais 5. Há aqui um objeto x cujo valor é de 1,57. O que se pretende? Substituir este valor por os x que estão aqui em cima. Isto é, onde está x, coloco o valor x, e onde está x, coloco o valor 1,57, que é o valor de x aqui no nosso exercício. Portanto, este objeto vai entrar e vai substituir o x. Coisa simples. Agora são cálculos paranormais. Menos 2 que multiplica 1,57 é aproximadamente menos 3,15, mais 5
e, portanto, a imagem deste objeto 1,57 é 1,85. Na realidade, basta olhar para aqui e basta ver que, efetivamente, a imagem deste objeto, cujo gráfico, ponto do gráfico está aqui representado, portanto, este ponto é um ponto de abscissa 1,57 e de ordenada 1,85. Isto é, o objeto e a sua imagem. Agora, o problema ao contrário. Temos a imagem 9, queremos saber qual é o valor do objeto. A imagem 9 irá substituir o fx. E depois é só fazer cálculos para se encontrar o valor de x. Aí está. O 9 foi substituir o f de x. Isto é o f de 9, o f de 9, cuja imagem é essa mesmo. E vou à procura do x. Agora é só cálculo. O 5 passou para outro membro, leva sinal trocado. Portanto, vai adicionar ao 9, o que dá 4, e 4 a dividir por menos 2, porque se 4 vale o dobro de x vale metade de 4. Como tem o sinal menos, x vale menos 2. E, como se vê aqui, percorrendo esta linha que é perpendicular ao eixo x, ou paralela ao eixo dos y, encontrar-se-á realmente a imagem, aliás, o objeto que provoca, ou que vai provocar uma imagem nova. Muito obrigado, boa noite.